Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes. Venho trazendo mais um vídeo pro canal. E hoje a gente vai falar sobre Sócrates, né? Eu já lancei 2 shorts no YouTube, né? No canal sobre Sócrates. Mas agora a gente vai fazer um vídeo na horizontal, né? Pra gente explicar mais, né? Entender mais sobre Sócrates. Vamos lá. Sócrates, gente, para iniciar, né, eu tinha falado sobre Spinoza, né, eu trouxe conteúdo sobre Spinoza, mas o mais importante, né, é que quando a gente fala sobre Spinoza, quando a gente fala sobre filosofia, a gente se entregar, né, nesse ramo de filosofia, nesse ramo de pensar, né, e nesse intuito de se entregar e tudo mais, né, inspirada principalmente em Spinoza, eu vim trazendo Sócrates, né, e falar sobre Sócrates é fundamental na filosofia, né, eu adoro falar sobre Sócrates, né, eu acho que falar sobre Sócrates, né, é impressionante, né, porque Sócrates, para muitos, né, mas até hoje ele é o pai da filosofia, né, não tem como a gente falar, a gente viver sem falar sobre Sócrates, né? Porque, querendo ou não, ele trouxe o método socrático, né? E o que é o método socrático? É o questionar, né? Então, assim, eu considero Sócrates como o pai da filosofia, né? Porque, simplesmente pelo método socrático, né? Do questionar, né? Da gente sempre perguntar o porquê, né? E da gente sempre ir a fundo, né? E ele trouxe aquela coisa fundamental, né? Eu acho que Sócrates, ele trouxe o entendimento de que as pessoas, elas sempre acham que são sábias, né? Mas elas não são, né? Muito longe disso, né? A gente sempre tem que ter aquele questionamento de criança, né? Muitas pessoas, quando falam sobre Sócrates, falam sobre esse questionamento, né? Da gente ter esse questionamento de criança, né? Da gente sempre perguntar, né? Sempre questionar. Esse é o método socrático, né? Da gente sempre ter curiosidade, né? E eu considero ele, por mais que a gente tenha Nietzsche, né? Como o pai da filosofia moderna, eu considero Sócrates como o pai, assim, de toda a filosofia, né? Porque o método socrático de questionar é a base do todo conhecimento, né? O conhecimento hoje, ele só é conhecimento porque a gente questiona, né? Porque a gente questiona, enfim, o conhecimento e é um conhecimento, né? Esse método socrático que abriu várias outras áreas, né? Vários outros ramos. A gente não tem agora só filosofia e política, né? Como tinha na Roma Antiga. A gente tem geografia, a gente tem ciências, a gente tem, enfim, várias outras. A gente tem sociologia, psicologia. E isso tudo, a base disso tudo foi o método socrático, né? O método de questionar, né? De perguntar. E que abriu outros vários leques de estudos, né? Através desse questionamento, né? E isso, é por isso que eu considero Sócrates o pai das filosofias, por mais que tenha Nietzsche, né? Eu respeito Nietzsche, as ideias de Nietzsche, mas a gente tem que sempre respeitar, enfim, né? Esse método socrático, né? Que deu asas, né? A todas as outras áreas, né? De conhecimento, né? Através do questionar, né? E questionar como se fôssemos uma criança, questionar como se a gente sempre tivesse que aprender e questionar como se, enfim, como se a gente nunca soubesse de nada, né? Então vamos lá. Falar sobre Sócrates é importante, né, nessa questão, e falar sobre o método socrático também, mas uma coisa interessante, né, que eu venho falando, né, que eu quero trazer para o canal, é que quando a gente fala de Sócrates, não tem como a gente não falar dos sofistas, né? E quem eram os sofistas? Por mais que hoje a gente tenha um embasamento pesado sobre Sócrates e a gente aplaude Sócrates, e a gente fala da luta que ele teve contra os sofistas, né? Que os sofistas, eles achavam que sabiam de tudo. O intuito nesse canal é trazer um pouco mais de humanidade, né? Para a situação. Então vamos lá. Os sofistas, né? Eles eram pessoas inteligentes na época, né? Os sofistas, eles tinham conhecimento, né? Eles eram, assim, os adeptos de conhecimento. Mas o que eu quero trazer em relação aos sofistas? Que a gente tem que entender os sofistas como pessoas de hoje, né? Como os sofistas, longe deles acharem que eles tinham o poder do mundo na mão, né? Óbvio que não, porque a gente está falando de uma democracia, a gente está falando de Roma, né? Então, quando a gente fala de Roma, a gente tem que entender que o Roma é um sistema fechado, né? Roma, ele é um sistema completamente fechado, mas ele era um sistema também democrático, tá? Então, quando a gente fala de Roma, a gente tem que entender que Roma era um sistema democrático, né? Enfim, e era um sistema, assim, aberto a vários questionamentos, né? Mas vamos lá.
Os sofistas, na época, né, que existia Sócrates, o mais interessante dos sofistas é que eles eram eles tinham o conhecimento, né? Mas por que eu quero falar do sofista de uma forma bem mais humana, né, na época de Sócrates? Porque eu estava estudando Spinoza, né? Enfim, quando eu estudei Spinoza, né, quando eu adentrei nos conhecimentos de Spinoza, dei uma palavra, eu fiz um vídeo agora sobre Spinoza, né, tem no canal, mas quando eu falei sobre Spinoza, o Spinoza, ele sofreu xerém. E o que é sofrer o xerém? É quando você é expulso da sua religião, né? E o que tem na religião de Spinoza que fez Spinoza ser expulso da religião? Primeiramente, a gente está falando de Roma, né? E a gente está falando de Spinoza que estava numa religião judaica, né? Então a gente tem uma cultura em cima, né? A cultura, gente, ela tem um peso muito grande sobre os seres vivos, né? E quando a gente vive através disso, pra gente entender cultura, né? A gente tem que entender que cultura é hábito de vida, né? Cultura, quando a gente fala de cultura, a gente entende que cultura está ligado a não só a religião, né? Mas é uma mistura de religião e hábito de vida. Então, assim, fica uma coisa muito pesada, né? Principalmente para quem for questionar, né, e falar sobre Sócrates, né, e falar sobre Spinoza, é quase a mesma coisa, né, mas é só pra gente entender os sofistas, né. Os sofistas, eles não se achavam os donos da razão, porque tinha a cultura romana, a cultura daquela época era a base de democracia, tanto é que eu fiz um vídeo sobre Júlio César. A gente entende que Júlio César morreu, né, em nome da democracia. Eles não queriam um poder concentrado na mão de uma única pessoa, enfim, mas é só pra gente entender como é que era a época em questão, né, pra gente entender a cabeça dos sofistas, entender a cabeça de Sócrates, né, e de todos os filósofos, tá? Porque Sócrates e Spinoza, eles representam todos os filósofos. Isso é pra gente entender o que é filosofia, né? O que é esse ato de questionar, que é você sair do seu ramo, que você tá, assim, acomodado, né? O filósofo, ele faz isso, o questionamento dele, né? O método socrático, né? Que abriu vários outros leques, né? Ele é a base do questionar, né? Mas ele, assim, ele questiona um hábito de vida, né? Então, assim, é o hábito que a pessoa está inserida, né? E antigamente Sócrates estava inserido nesse hábito de vida, né? Que a gente hoje chama de cultura, né? Enfim, que tá ligados, assim, carne a carne com as pessoas, né? E imagina uma pessoa, né? A gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de filósofos, né? E todos os filósofos, tá? Todos os filósofos questionaram os próprios hábitos de vida, né? Por isso que é importante, por isso que eu achei interessante falar de Spinoza primeiro e depois falar de Sócrates, porque Spinoza me deixou isso muito mais claro, né? Pelo fato dele ter sofrido um atentado, mas eu tinha um aprofundamento mais profundo na hora que eu estudei Spinoza, né? Eu me senti mais empática com a vida de Spinoza, né? Eu acho que ficou muito mais claro para mim, né? O que era um filósofo, né? Que eles literalmente são pessoas desgarradas do meio que eles vivem, né? Enfim. E Sócrates, né, pra gente entender Sócrates, ele foi o inicial, foi o pontapé inicial, né? Eu acho que ele é o representante disso tudo, né? Porque a gente tá falando de Roma, né? A gente tá falando de hábitos de vidas e a gente tá falando de sofistas que eram impregnados nesse hábito de vida, né? E o que tem no hábito de vida? A religião. Por isso que eu achei tão importante falar sobre Spinoza, né? Porque a carne viva disso tudo é a religião, né? A religião, quando a gente fala sobre religião, é uma coisa até perigosa, né? Spinoza, só pra vocês terem ideia, ele teve que se esconder, né? Depois que ele sofreu xerém, né? Porque ele literalmente ele foi perseguido, né? E ele era um judeu, então eles levavam isso extremamente a sério. Enfim, e Sócrates, né? Ele morreu. Sócrates, ele morreu porque ele tocou na ferida que não devia ter tocado, né? Nos hábitos de vida ligados literalmente à religião. Eu acho que questionar esse tipo de coisa, até hoje, né, é muito perigoso, né? Eu acho que você não vai ver qualquer maluco, né, na internet falando que, enfim, Deus é ruim. Isso não existe, né? Isso não, com certeza ele é um maluco, né?
enfim. Mas a gente tem Spinoza falando que Deus é um outro tipo de ser, que ele não é um homenzinho que fica julgando. Enfim, a gente já tem esse tipo de pensamento, né? Esse pensamento Spinoza. Mas a gente tem um pensamento socrático, né? E o pensamento socrático é o pensamento de questionar, né? Questionar todo tipo de pensamento, né? Porque querendo ou não, e simplesmente tem aquela frase, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Que Sócrates, ele tem essa frase, né? Enfim, conheça-te a ti mesmo. O conheça-te a ti mesmo, né? Eu acho que é uma frase, não é uma frase dita de Sócrates, né? Então, igual aquela outra frase que ele fala, enfim, que é uma outra frase de Sócrates, mas o conheça-te a ti mesmo, né? Que ela é identificada com a frase de Sócrates, é uma frase que enfim, pra gente não só questionar a nossa existência em si, né? Que é o método socrático, né? Não só questionar, mas é a gente entender o nosso papel, né? Enfim, e entender quem a gente é, né? Nesse processo, né? Eu acho que o conhecer-te a ti mesmo, né? De Sócrates traz muita humildade, né? E trazendo esse papel de humildade, né? Querendo ou não, porque querendo ou não, quando você é um filósofo, você literalmente se adentra nesse papel de humildade. Eu acho que não tem como você ser um filósofo sem ter esse papel de humildade, né? E o conheça-te a ti mesmo, né? É fundamental, né? É por isso que eu falo que Sócrates, ele é o pai da filosofia, né? Porque, querendo ou não, ele abriu, assim, gente, diversos leques de pensamentos, diversos leques de conhecimento, simplesmente pelo método socrático, né? De questionar, sempre questionar, né? Enfim. E a gente já falou dos sofistas, né? Que sofistas, eles se achavam que era o dono da razão, mas a gente vai ignorar a questão dos sofistas e vai entender a questão de um todo aqui, né? Que essa questão do vídeo ter sido, enfim, de eu ter ligado o vídeo para falar com vocês, que a gente tá falando de metodologias de vida, né? O que levou fim a Spinoza, o que levou fim a Sócrates, o que, enfim, prendeu Galileu Galilei, né? Porque Galileu Galilei, ele também questionou métodos de vida, enfim, o que todos os filósofos fazem, né? Questionar o método de vida que a gente está inserido, né? Essa é a questão, né? Essa é a base sólida, né? Que é questionar o método que a gente vive no momento, né? E Sócrates fez isso assim brilhantemente, né? Claro que existiram outros antes dele que tinham já o hábito de questionar, tá? Mas ele foi o mais famoso, né? Na época, antes dele não tinham tantos famosos assim, e que até sofreram, né? Que morreram, né? Pela causa, né? E é engraçado, porque todo filósofo, né? Eu assim, nunca li um filósofo que não morreu pela causa, né? E assim, você pode, enfim, igual Galileu Galilei, você pode até prender, mas assim, a causa é a causa, né? Enfim. E é engraçado, né? Porque eu falei em Spinoza, né? Quando eu fiz o vídeo de Spinoza, eu falei que o que acontece com os filósofos em si, né? Eles não só morrem pela causa, né? Mas assim, é irrefutável, né? Eu acho que eles são assim os verdadeiros, como é que se diz? Descolados, né? Eu tinha falado isso no vídeo de Spinoza, né? Que os filósofos, eles são os verdadeiros descolados. Descolado não é só você usar uma roupa bonita, enfim, não é só você andar na moda, né? Descolado é você sair do método de vida que você tá vivendo e enfim, questionar, né? Esta é a questão, enfim, né? Esse é o método socrático, né? E esse é o método, assim, que abriu leques para vários outros filósofos, né? Questionar, mais uma vez, o método de vida que a população está inserida, né? Enfim, e ligado muito à cultura, tá? Principalmente à cultura, tá? Eu acho que quando você tá ligado à cultura, enraizado à cultura, como Spinoza mesmo disse, né? É limitante, né? O cérebro da gente fica extremamente limitado, ele fica fechado, né, envidrado só naquilo. Enfim, e quando você questiona isso, né, quando você sai da bolha, né, principalmente cultural, você é extremamente julgado, né? Enfim. E essa é a verdade, né? É isso que é filosofar, né? Você, enfim, sair da bolha, né? Da cultura do momento, né? E ser extremamente julgado por isso. Enfim, essa é a ideia de Sócrates inicial. Vou fazer o segundo vídeo agora, né? Se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos e tchau!